Nós começamos falando sobre o Pentateuco, né, durante alguns vídeos, né, nossos, né, nessa lista nessa playlist que a gente tem, né, de autoria do Pentateuco versus autoria mosaica versus teoria documental, e aí a gente conversou sobre o nome e a estrutura, a gente falou sobre etapas e problemas da pesquisa do Pentateuco, a gente falou sobre resultados e questões abertas da crítica literária, a gente falou também sobre história das formas e das tradições, e depois a gente falou também sobre as formas narrativas selecionadas com mito e história dos primórdios. A gente falou sobre a saga como forma da tradição e agora a gente está fechando com a novela de José. Também a novela de José relata, à primeira vista, sobre uma história de família. As vicissitudes ocorridas na vida de Jacó e seus filhos, os conflitos, a reconciliação entre os irmãos, mas abarca bem mais do que este estreito âmbito familiar. Ademais, a narrativa parece ser bem menos primitiva que a saga do tempo dos patriarcas. É mais compreensível e adota um tom mais amistoso. Então vocês percebem o seguinte, né, que assim, a saga dos patriarcas fala, né, sobre Abraão, Isaac, Jacó, tem José, mas assim, enquanto a saga é uma coisa mais resumida, a novela é uma coisa mais elaborada, com mais personagens, com tramas. É como, por exemplo, nas aulas de literatura no colégio, quando a gente falava sobre novela, a gente via sobre vários blocos, né, que se interrelacionavam. Pegando, por exemplo, as telenovelas, só para ter um exemplo, tem um bloco em tal lugar, né, tem a área dos pobres, tem a área dos ricos. Aí, tá vendo? Tá, viu? Assim, ele pode até não entender de novela, mas de telenovela ele entende. E aí, nesse caso, depois a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre o sétimo guardião. E aí, em relação a isso, aquele gato é estranho, né? Mas vamos lá. Aí, eu tô falando que eu só vejo de anúncio, né? Eu sou noveleiro, mas minha esposa não é. Então, pega mal ver novela e ela me zoar. Então, eu não vejo mais novela há 21 anos, né? Aí, mas se ela morreu, eu volto a assistir novela. E aí, nesse caso, em relação à questão da novela de José, a gente percebe que é um gênero que constitui uma unidade com um único arco de tensão, que se estende entre 37 a 50, capítulo 37 ao capítulo 50. Originalmente, sem Gênesis 38 e 48. Então, de acordo com o pesquisador Von Head, esses trechos, né, de capítulo 38 e capítulo 48 são trechos mais recentes, compreendendo vários episódios intermediários e momentos retardantes. O estilo narrativo amplo, a estrutura clara e direcionada e sua configuração marcada pela sabedoria da corte conferem à novela de José um destaque especial. Já que a unidade temática do todo está evidente, aventou-se nos últimos tempos, em medida crescente, a possibilidade de compreender a narrativa em termos gerais, como uma grandeza coesa em si, em vez de dividi-la em dois fios narrativos. Como tal grandeza, ela teria sido inserida na fonte já vista ou apenas mais tarde na obra já vista eloísta combinada. Encontramos, no entanto, uma série de repetições e irregularidades que dificilmente se podem explicar com base na história da tradição ou como recurso estilístico.
Assim, já em Gênesis 37, especialmente dos versículos 22 em diante, se alternam por um lado Judá e Rúben como porta-voz dos irmãos, enquanto que por outro lado aparecem alternadamente os ismaelitas e midianitas como condutores de caravanas. Reparem que tem um momento que é caravana de midianitas, tem um momento que é caravana, né, de ismaelitas. Não sei se vocês já repararam isso na leitura. Não, mas não é só midianita não, você pode ver que tem duas situações aí, mas só você ler depois. Aí em relação a isso, sim. Certo? Então beleza, escola dominical é outro dia. E aí em relação a isso, foi mal, chefe, desculpa aí. Em relação a essa situação, estava reparando isso, o Fernando tá menos bravo do que quando chegou, né? Né? Ele era meio Pedro, né? Nessas férias ele parou analisando. Tá mais relax, tá bacana, legal. Isso aí. Comenta aí que quase saiu fora. É mesmo? Deve ser porque o Carlos também não tá mais aí, né? Aí nesse caso, mas eu tinha que conhecer o Romualdo. Aí em relação a esse caso aqui, a gente, por exemplo, observa, né, que no capítulo também, perdão, não só, né, Gênesis 46, perdão, de 1 a 5, mas também capítulo 50, do versículo 15 a 26, contém elementos tipicamente eloístas, né? Elohim, Deus, né, como sujeito da oração, ou o paralelismo terminológico em Gênesis 30, versículo 2. As frases-chave em 50 a 19 retornam, por sua vez, a capítulo 45, versículo 5, e preparam o terreno para Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Então, a gente, por exemplo, vai vendo, né, algumas situações do texto, de acordo com o que Von Red vai falando aqui, na obra do Schmidt, que, assim, existem alguns trechos que ressaltam, tem alguns elementos diferentes aqui. Claro que, como vocês viram lá no início, quando a gente começa com o Clyde Francisco, ele critica isso tudo e entende que é um material só, pronto, falei, né? Schmidt já entende um pouco diferente. E aí, é claro, né, como a gente começou um pouquinho antes, Gilson, se você quiser, tem uma playlist, né, sobre a autoria mosaica do Pentateuco versus teoria documental, no YouTube, canal Roberlan Julião, palavra simples, né? Se você puder dar uma olhada depois com calma, tá bom isso? Jefferson, manda também para ele, tá bom? Oi. Esses dois autores, a data deles era próxima, era a mesma ou não? A questão não é nem tanto de data, é a questão de posicionamento. Por exemplo, existem até hoje, por exemplo, existem aqueles autores, por exemplo, a Igreja Católica, ela adotou como método de interpretação bíblica o método histórico crítico. A Igreja Protestante, em sua maioria, tem um método histórico gramatical. Queria pedir essa ajuda aí para você. Anota aí, método histórico crítico e método histórico gramatical. Aí na aula de bibliologia, você fala assim, professor Rodrigo Rossi. O professor Roberlan Julião entende, né, que o senhor é a pessoa mais habilitada para falar sobre esse assunto. Sou pastor de igreja, meu negócio é resolver conflito de irmão, tá entendendo? Jovem que quer bater palma, velho que não quer, entendeu? O Rodrigo não, o Rodrigo é teólogo, ele é pesquisador, ele é o cara, entendeu? Eu sou esforçado, então fala para ele assim, olha, ele pediu, que nem eu não pedi para Rose procurá-lo para falar sobre Satanás, né? Não, eu vou falar de Jesus. Satanás procura o Rodrigo. E aí nesse caso, né, lembra aquela questão de Ezequiel e Isaías? Então, ele é bom nesse negócio. Eu não sou muito não, entendeu? Eu sou esforçado, mas ele é bom. Histórico crítico e histórico. Isso, histórico crítico versus histórico gramatical. Então, por exemplo, embora os católicos eles tenham uma ideia de que não apenas as escrituras, mas e escrituras para eles não é só o texto canônico, tem também o texto não canônico, que, entende? No nosso caso é só o canônico. No caso dele, a Bíblia e a tradição são autoridade.
E como é que a gente tem Bíblia e tradição equilibrado? Tem o magistério. Então você tem o concílio, tem o Papa, né, quando ele está, né, trazendo, né, as palavras enquanto Papa, né, para orientar a igreja. Então existem várias situações ali, né, em que a tradição está fechada, não tem para onde correr. Mas a pesquisa teológica vai para o caminho de uma, como é que eu posso dizer? De uma hermenêutica caminhando mais para a ciência do que para a fé. Então, lembra quando que nem você assistiu os 3 últimos vídeos, e quando eu falo sobre o texto do Oswaldo Luiz Ribeiro, em que ele discute sobre a teologia enquanto ontologia, que é a teologia comum das nossas tradições protestantes, né, que é uma teologia ontológica. Tem a teologia metafórica, que são aqueles protestantes mais progressistas, né, que veem as coisas na Bíblia como metáfora, e tem a teologia fenomenológica, que é aquela que, assim, ela fala sobre o fenômeno, ela não fala como quem crê. É diferente. Exatamente. E não histórica do tipo, a jumenta falou. É histórica do aspecto de que, assim, essa narrativa, ela remonta à época tal, possivelmente quem escreveu estava de acordo com a história, estava no contexto assim, assim, assim. Então não é uma leitura como aquela leitura piedosa que você faz. Entende? E aí, por exemplo, nos dias de hoje, quem adota o método histórico crítico, na maioria das vezes, vai ter tranquilidade com a ordenação pastoral da mulher. Quem está no histórico gramatical, muitas vezes vai ser contrário à ordenação pastoral feminina. E aí, por que na maioria das vezes? Porque na hora dos textos bíblicos, fica difícil você chegar e afirmar, olha, tá vendo? A Bíblia é favorável à ordenação das mulheres. A Bíblia não é. Entende? Só que se você pegar os elementos culturais da época, se você entender que, assim, gente, mulher era considerada nada praticamente na época. Tanto é que na contagem, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, até hoje lá também assim. Entende? Então o que acontece? Dadas as situações, como é que a mulher seria líder de homens naquele período? Principalmente no contexto judaico-cristão. Então, assim, o histórico crítico, ele vai por esse caminho. O histórico gramatical, geralmente, assim, eu pego, né, assim, olha, o texto está dizendo isso, essa palavra nessa época diz isso e tal. É uma coisa assim, mais do texto para cá, né, do texto para os meus olhos. No caso histórico crítico, ele vai do texto para aquela época de lá, mas não para aquela época de lá à luz do texto, mas aquela época de lá à luz de todo um contexto, inclusive da história da humanidade. Deu para entender? Assim, mas isso estou falando assim, bem superficialmente. O Rodrigo dá um banho nesse negócio, tanto que assim, eu estou falando, não está dando crise, né? Se o Rodrigo falar, vai dar crise, tenho certeza. E aí nesse caso, né, que nem o pessoal já falou, quando ele falou do Satanás aí, então, por isso que eu vou falar só de Jesus. Quando vocês fizerem perguntas sobre o diabo, eu mando pro Rodrigo. Tem uma passagem. Rodrigo, tamo junto, hein? Ó. É uma passagem do Antigo Testamento que a mulher é até comparada, né? Tá ali junto com o feno, com a madeira, e a mulher está naquele mesmo quadro. Quer dizer, naquela época a mulher era desvalorizada. Né? Entende como é que é o negócio? Então, assim, dadas essas situações, é que muitos intérpretes veem o seguinte, olha só. Você vai pegar o texto, é que nem, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não tem não cobiçarás o homem da tua próxima. Para perceber o quanto, né, a mulher não é vista no mesmo patamar que o homem. Por que no mandamento fala não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem não sei o que lá do teu próximo, como se é o seguinte, ó, tudo que o próximo tem, como se tivesse a mulher. Deu para entender? Entende? E assim, só que hoje como é que a gente faz? A gente entende que, ó, cobiçar a mulher do próximo não pode.
Mas você vai ver algum pregador conservador dizendo cobiçar o homem da próxima está liberado? Você não vai ver isso. Tu tá entendendo? Então, ou seja, nessa hora que interessa, a gente, né? Mas aí eu vou ficar na minha, que senão vai vir um monte de modinha me atacar dizendo que eu estou defendendo a ordenação de pastora. E como a minha igreja gosta mais da minha esposa que de mim, lá na minha igreja eu sou contra. Aí nesse caso, não, tá maluco, vou alimentar isso nada. Sem ser pastora já se mete no meu ministério. E aí, em relação aqui, né, oi? As mulheres eu não sei, eu estou falando da minha. Aí, exatamente. Cada um com a sua Janete, né? E aí, em relação ao que está aqui, né, quem, por exemplo, compreende a história de José, né, como unidade literária, tem que contar com a presença de acréscimos perturbadores, né? Mas podemos fundamentar suficientemente a suposição de que sejam realmente complementações, que é aquilo que eu falei, né? O Cláudio Francisco, ele entende tudo como uma obra só e ele é contra esse monte de fragmento. E aí o Schmidt está dizendo aqui, será que a gente pode dizer que realmente houve complementações? Assim, é mais plausível a acepção tradicional de que as tensões existentes se devem à junção de duas camadas narrativas não muito díspares entre si, o fio javista e o fio eloísta, que foram entrelaçados aqui com muita habilidade. Então ele está dizendo, já que a gente não tem a gente não tem muita condição de separar Lé do Cré, né? Então o que acontece? Muita gente quer saber, é uma coisa só. Mas ele entende que tem coisas que são meio perturbadoras. Parece que assim, tanto que aqui realmente, se você observar, tem a narrativa de José. Do nada aparece Judá e Tamar. Assim. Você está caminhando, José, de repente, para. Era uma vez, Judá, não sei o que lá e tal. Aí Judá vai, né, se envolve com a nora dele. Como ele não conheceu a voz da nora, não sei. Entendeu? Problema do escritor. E aí nesse negócio, né, depois, como ele não imaginou que talvez aquela voz parecida fosse da nora dele, também não sei. Manda queimar, nessa hora eu desconfio que ele desconfiava de alguma coisa, mas tudo bem. Até que ela tem a prova documental da Lava Jato e deu ruim para ele, né? E é engraçado que ele fala assim, não, poupa ela porque ela é pior do que eu. E ele não é punido em nada, né? Olha como é que é a época é. E assim, ninguém prega sobre essas questões, né? Mas tudo bem. Que nem eu fui dar uma palestra numa igreja, uma irmã veio me questionar sobre aquela narrativa de Juízes da concubina, né? Do que foi picotada em pedaços para ser distribuída entre as tribos, né? Em que o anfitrião... Jefferson não conhece também. Vou falar, vocês têm que ir para a escola dominicana. O que acontece? Então, isso, mas o que acontece? Foi isso, agora eu entendi. Aí eu pensei que você não sabia da narrativa. Fez uma cara assim, ó. Eu falei assim, não conhece. Aí, em relação aqui, ó, domingo de 9 às 10. Aí, então, por exemplo, o que aconteceu? Antes, o fato dela ser picotada foi para mandar um WhatsApp para as tribos, né? Para o pessoal ver a mensagem, ficar chocado e fazer alguma coisa. Mas antes dela ser picotada, ela foi violentada e com a anuência de quem? Do cara que foi lá na casa do pai dela para buscá-la de volta porque estava apaixonado. Sendo que o anfitrião, de acordo com a tradição do lugar e da época, ele oferecia as próprias filhas, vide o caso de Sodoma e Gomorra, como o seguinte, se vai abusar de alguém, abuse das minhas filhas, que para mim é um outro absurdo, mas era a mentalidade da época, né? Abuse das minhas filhas, mas não abuse dos meus hóspedes. Ou seja, ficar na casa do anfitrião é plena segurança, de modo que ele está disposto a sacrificar a sua família para proteger você. E aí a irmã veio me questionar sobre isso. Irmão, não posso responder nada. O que eu posso fazer se o cara fez um negócio desse? Mas isso está errado. Está errado. O que a gente pode fazer? Né? Quando a gente for para o céu, se a gente for, né? Não sei quem vai. Então acontece.
chega lá e pergunta. Eu acho que eu vou curtir mais coisas. Eu não acho que eu vou me preocupar com esses negócios, não. Claro que eu tenho uma crise de Deus não deixar Moisés entrar. Eu tenho. Já preguei isso, mas minha esposa que se mete no meu ministério falou para eu não falar mais isso porque eu sou um pastor. Mas assim, aquele povo, né? O povo daqui fala mal do povo de Israel, porque o povo daqui se acha melhor que o povo de Israel. Aquele povo azucrinou tanto Moisés. Moisés um dia tem um piti, bate na rocha e Deus fala assim, não vai entrar. Aí depois Moisés tenta insistir de novo, Deus fala assim, não quero mais falar sobre isso. Já pensou Deus falar para você, não quero mais que você ore a esse respeito? Pô, aquilo ali dói, só de ler dói, né? E aí, assim, você se depara, né, com situações desse tipo, né? Mas ainda assim, eu entendo que eu chegando lá, eu vou esquentar a cabeça com um negócio desse, rapaz. Não vai ter esse sol escaldante, não vai ter ligação 011, não vai ter carta me chamando o senhor Roberlan Julião, entendeu? Não vai ter bonde, não vai ter milícia, tá? Pô, pelo amor de Deus, gente, sei lá. Então, quem vai se preocupar com isso é quem for pular a fogueira, vai ficar cheio de preocupação na cabeça. Quem vai para lá para cima vai curtir o ar-condicionado. Jeff, você ia falar alguma coisa? Então, beleza. Aí, nesse caso, domingo 9h11. Aí, em relação a esse caso aqui, a gente, por exemplo, observa, né, do nada surge uma narrativa, né, tá ali, José, vem Judá, né, aí vem os filhos de Judá, vem Tamar, vem e tal, e aí vem a descendência de Judá, e depois volta para José, simples assim. Oi? Não tem explicação nenhuma. Poxa, parece uma postura, mas, né, cada um com seu cada um. E aí a participação do escrito sacerdotal, principalmente no capítulo 37, versículo 1, no capítulo 46, versículos 6, no capítulo 48, versículos de 3 a 6, no capítulo 49, versículo 29 a 33, e no capítulo 50, versículo 12 subsequente, né, a gente percebe que a participação do estilo sacerdotal é reduzida. A fonte escrita mais recente se contenta com algumas poucas frases, sem apresentar o desenrolar da ação. Então, por exemplo, a gente vai ver, né, no 37, introdução ao conflito entre os irmãos, predestinação de José para a função de regente, a túnica, os sonhos, a venda para o Egito. 38, intercalação, Judá e sua nora Tamar. 39 a 41, a ascensão de José do cárcere para o posto de representante do faraó. 39, José e Potifar. 40, sonhos dos dois funcionários da corte. 41, sonhos do faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José, no 41 a 38 subsequente, o intérprete sábio de sonhos, dotado do Espírito, como mais tarde Daniel, capítulo 2, versículo 4, e aí nisso introduziu, capítulo 2, perdão, introduziu o armazenamento estratégico de víveres no Egito, capítulo 47, versículo 13, casou com a filha de um sacerdote egípcio que deu à luz Manassés e Efraim. Aí capítulo 42 a 45, encaminhamento da reconciliação com os irmãos. 42, primeira viagem dos irmãos ao Egito. 43, segunda viagem na companhia de Benjamim. Capítulo 4, o copo, a fala de Judá, proposta troca de Benjamim, preocupação com o pai, versículos 18 a 34. 45, José se dá a conhecer, primeira reconciliação. 46 e 47, encaminhamento do reencontro com o pai. 46, revelação em Berseba, mudança de Jacó para o Egito. 47, versículos 1 a 12, Jacó diante do faraó, assentamento em Gósen, que está em capítulo 46, versículo 28, subsequente. 45, versículo 11, 47, versículo 27. No 47, versículo 13, a subsequente, José como administrador, egípcios escravos do faraó. Capítulo 48 e 49, testamento de Jacó, duas intercalações. 48, bênção do filho mais novo de José, Efraim, antes do mais velho Manassés.
49, bênção dos 12 filhos de Jacó, ditos tribais com a bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, como a bênção de Moisés, em Deuteronômio 33, censura de Rúben, né, que se envolveu com a mulher do pai, Simeão e Levi, que mataram o Siquém, né, os filhos de Siquém e tal, aquele negócio todo. Siquém, exatamente, o povo ali por causa da violência sexual contra a sua irmã. E aí, Diná, depois deixa eu ver aqui, exaltação de Judá e exaltação de José. Capítulo 50, morte e sepultamento de Jacó em Hebrom. Capítulo 49, 29 subsequente. Depois da primeira reconciliação em 45, a reconciliação definitiva de José com seus irmãos. Capítulo 50, versículo 15 em diante. Morte de José, sepultamento em Siquém. Capítulo 50, versículos 25 em diante, né? E o que a gente observa depois lá em Josué capítulo 24, versículo 32. Transição de Gênesis para o livro de Êxodo. Cabe a história de José, a função de refazer o caminho dos filhos de Jacó e Israel para o Egito e estabelecer desta maneira a ligação entre a época dos patriarcas e a época mosaica. Até que ponto, porém, esta vinculação é original e até que ponto ocorreu posteriormente, né, essa ligação? Esse é o questionamento do Schmidt. E aí, de quando são os episódios egípcios da narrativa, como os textos que a gente apresenta aqui, né, 41, versículos 45 e 50, 40, versículo 1 em diante, 43, versículo 32. Mesmo que não haja espaço na história política do Egito para a figura e o cargo de José, a tradição não precisa carecer de respaldo na história. O mais provável é que a versão mais antiga da história de José provenha do Reino do Norte ou do âmbito da Palestina Central. Capítulo 48, versículo 22, Josué, capítulo 17, versículo 16, 24, versículo 32, Juízes 1, versículo 22, que desde muito cedo já mantinha relações com o Egito. Gênesis, capítulo 46, versículo 1 em diante. É de supor que a denominação Casa de José se aplique aos descendentes do grupo que esteve no Egito. Será que depois a narrativa foi retrabalhada na corte de Jerusalém, nos primórdios da monarquia? O fundo de sabedoria cultivada na corte faz lembrar o assim chamado iluminismo salomônico, segundo Von Red. Isto corresponderia à datação habitual, mesmo que controvertida, do javista. Contudo, é difícil datar a narrativa de José quando tomada em separado. Ao contrário das lendas de santuário, a novela de José silencia a respeito de aparições e falas de Deus. Você pode reparar isso também, né? Com exceção de Gênesis 46, versículo 1. Também faltam sagas vinculadas a locais. De maneira análoga aos relatos sobre Davi, a história, com toda a sua trama emaranhada, é compreendida como um complexo dinâmico de causa e efeito, dentro da qual ocorre a ação humana. Mas em todas as decisões e acontecimentos se realiza o desígnio de Deus. Já a sabedoria reconhece que a situação de Deus pode permanecer misteriosa e incompreensível, como diz Provérbio 16, 9, 19, 21, 20, 24, 21, 30. Mas a história de José se projeta para além desta percepção, confessando que Deus pode aproveitar inclusive a injustiça e a maldade humana em prol de seus planos, mesmo que aparente desvios seu caminho alcança, alcança sua meta. Os irmãos procuram impedir à força que se concretize o futuro previsto nos sonhos de José.
a prostração diante de José, como está em Gênesis 37, e justamente assim precipitam os acontecimentos, ou seja, eles tentando impedir, eles acabam contribuindo para que aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer, aconteça. Isso é fantástico, né? E aí, José é salvo, precisa, no entanto, sujeitar-se a uma vida de escravo, só ascende ao cargo de substituto imediato do faraó egípcio depois de superar grandes dificuldades. Quando? Isso aí vocês encontram no meu livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. Janildo, que já leu, né? Ou está lendo ainda? E 2 vezes, já estou querendo ler para a terceira. Que é isso, rapaz? Você é um cara, velho. Brincadeira, é o melhor aluno da turma. Desculpa, tá, Gilson, mas ele é insuperável, ele é o melhor aluno. E aí, nesse caso, não é porque ele me agrada, não, entendeu? Não é porque eu sou subornado com todos esses mimos, não. Esse pessoal aí já tem o livro do nosso professor aí, é muito bom. Tá vendo? Tem aí dele. Pô, tem lá no carro. Mas eu posso pegar na hora do intervalo. E aí, nesse caso, né, tá aberta a concorrência para quem quiser ser o melhor aluno. E aí, em relação a isso, o que acontece? A gente observa aqui, de acordo com o próprio livro, que é de Gênesis, e o meu também, né, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, esse livro pode ser seu. De acordo com o livro de Gênesis, a gente observa aqui que, assim, não há aquelas manifestações fantásticas, mas há uma manifestação subjacente nas tramas da humanidade. É como se, de repente, assim, mesmo tendo barragem rompida em Brumadinho, mesmo tendo o incêndio no CT, né, do Flamengo, mesmo tendo a morte nas enchentes, né, assim, mesmo tendo esse monte de coisas que a gente percebe na história, né, recente do Brasil, em que todo mundo fala que é uma catástrofe, é uma tragédia, mas a gente sabe que tem uma pitada de maldade humana aí, né? Porque, vamos botar a culpa na chuva. Tem chuva de verão todo dia, né? Todo ano, perdão, né? Todo período a gente já sabe, vem chuva forte e vem dengue depois, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente continua dizendo que é o São Pedro, né, que abriu lá a chave e entornou a chuva aqui. Tá, e aí acontece, por exemplo, a gente observa, né, que nem, por exemplo, me perdoem os flamenguistas da turma, mas o que acontece? Não tem nada a ver os documentos, vocês lembram da aula de administração eclesiástica? Não tem nada a ver os documentos com a tragédia. Peraí, a gente sabe muito bem que o documento pode ser comprado, a gente sabe que isso pode acontecer. Entretanto, os apontamentos, né, que dizem o seguinte: olha, isso aqui tem que ser feito, 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 né? O que acontece? Esse tipo de coisa, né, no documento é um alerta.